Bom dia, irmãos e irmãs. Nós vamos retomar de onde nós paramos semana passada. O que eu tentei oferecer semana passada a vocês foi uma breve introdução de o que eu chamaria de discernimento na esfera pública. Então, eu ofereci algumas definições, o que vem a ser direita, o que vem a ser esquerda. Falei também um pouquinho sobre um modelo fundamentalista que nós recebemos de nossos pais missionários, um modelo que entende que Deus reina sobre a igreja, mas que entregou as outras esferas da criação a Satanás: arte, família, educação, assim sucessivamente. No final da palestra de domingo passado, eu argumentei que essa não é a posição bíblica, e as duas primeiras posições resumidas também não fazem justiça à revelação bíblica. Nós ouvimos o que o salmista celebra, que Deus, Ele é o Senhor de todo o cosmos, Deus reina sobre toda a criação, Deus comanda céus e terra. Em outras palavras, Deus é o Senhor de toda a existência, não só da igreja, mas também da família, da educação, do trabalho, da política, e não há uma dessas áreas onde Deus não nos dê direção clara na Sagrada Escritura. Alguns podem ter estranhado abordar esse tipo de assunto a partir do púlpito da igreja, mas o que é necessário lembrar aqui é o seguinte: você tem a opção de ser apartidário, isto é, você tem a opção de não fazer campanha para um partido, não votar num partido, ser indiferente ao debate que nós temos no nosso país aí ligado aos grandes partidos, mas você não tem como ser apolítico. Quando nós falamos de aumento de impostos, violência, educação, saúde, homossexualidade, aborto e assim sucessivamente, nós estamos tratando de temas políticos. E o ponto aqui é que a Escritura, mais uma vez, ela nos dá direção em cada um desses tópicos, ela não nos deixa no escuro em cada um desses tópicos. Uma questão que eu mencionei de passagem no domingo, e nós começamos a conversar no nosso grupo da igreja no WhatsApp, na segunda-feira, foi sobre a questão de gradações partidárias. Então, você lembra, em algum momento na palestra da semana passada, eu tentei destacar que você tem desde extrema esquerda até extrema direita dentro dessas gradações aí de definições. Então, a extrema esquerda, na definição que eu ofereci, que é estatista, que entende que o Estado é que norteia e controla as esferas da sociedade. Eu coloquei aí juntos o comunismo e o nacionalsocialismo, ambos como ligados à extrema esquerda, e na extrema direita eu coloquei o anarcocapitalismo e o libertarianismo. Um ponto que ambos os extremos têm em comum é que ambos são utópicos, são irrealizáveis nessa vida. Então, tanto a noção de que o Estado vai controlar tudo, ela é irrealizável, vídeo que aconteceu na União Soviética, 70 anos, o Estado comunista se dissolveu, simplesmente ruiu internamente, se desgastou e ruiu internamente, como também é impossível vivermos sem estruturas políticas, sem Estado. E algo que eu quero argumentar com vocês mais adiante é que a Bíblia vê o Estado de forma positiva, enquanto a extrema-direita entende que quanto menos Estado, a ausência do Estado é benéfica. Então, os dois extremos são utópicos. Um outro ponto que é importante frisar aqui é que a extrema-esquerda, tanto na sua vertente nacional socialista como na sua vertente comunista, são revolucionárias. Em outras palavras, tanto o que se convencionou chamar de nazismo como o comunismo, seja na sua vertente soviética ou chinesa, etc., eles são revolucionários, isto é, eles entendem que tudo que foi feito até o presente momento foi um grande engano, tudo tem que ser demolido, destruído e tudo tem que ser reconstruído. Mas qual foi o legado da extrema esquerda? Pelo menos 120 milhões de mortos no século XX. Infelizmente, isso é reconhecido até mesmo por cidadãos russos, por filósofos e políticos russos. Quando o comunismo na União Soviética caiu, não houve nenhum julgamento público, não houve nenhuma meia-culpa pública dos muitos crimes da União Soviética, da visão comunista que imperava na União Soviética. Diferente do que aconteceu com o nacionalsocialismo.
Ao final da guerra, nós tivemos julgamentos de Nuremberg, julgamentos em que foi dada ampla defesa para os criminosos de guerra nacionalsocialistas, e vários deles foram julgados e enforcados ao final daquele julgamento. Então, todos os crimes deles foram trazidos a público, todos eles documentados, todos eles expostos. Isso responde, talvez, porque nós não temos memória dos crimes do comunismo, porque nossa cultura é tão leniente com símbolos comunistas, com noções de Estado comunistas e até mesmo com o Partido Comunista, como nós temos no Brasil. Chega a ser quase piada, mas infelizmente não é piada na terra da jabuticaba, né? Então nós temos um Partido Comunista do Brasil. Um ponto que eu não consegui tratar aqui por pura falta de tempo é que o comunismo é um tipo de religião rival da fé cristã. E isso é um ponto que, uma outra hora, talvez no estudo, a gente pode voltar a ele, a considerá-lo, mas ponto a ponto, no que se refere à deidade, a visão quanto à criação e humanidade, a visão de queda, de salvação, de últimas coisas, o comunismo é uma religião rival da fé cristã, e por isso que ele encanta tantas pessoas. Quando nós, pastores, presbíteros, diáconos, líderes da igreja, missionários, quando nós não oferecemos uma visão grandiosa de Deus, do Deus transcendente, da beleza suprema que há em Deus, da glória que há em Deus, pessoas vão se virar àquilo que mais se parece com a noção cristã da divindade, que é a noção do Estado totalitário, o Estado transcendente, o Estado que promete muito, o Estado que oferece a reorganização da sociedade, o Estado que oferece um novo homem e um novo mundo possível, um tipo de milênio, ainda que sobre pilhas de cadáveres. Então, um ponto que a gente precisa considerar é quando nós debatemos muitas vezes com esquerdistas, principalmente aqueles ligados à extrema esquerda, nós precisamos atentar que nós estamos lidando com uma fé rival do cristianismo. Eu não quero dizer que a esquerda seja heresia cristã, alguns apologetas têm sugerido isso, mas até onde eu tenho lido, ainda que Marx tenha sido criado num lar cristão luterano, ele rompeu com a fé luterana, e o que ele gestou e os seus seguidores gestaram, na verdade, é uma revisão da fé cristã à luz de outros princípios. Então, você tem aí uma religião rival do cristianismo. Eu mencionei também a centro-esquerda, a social-democracia. Um ponto importante na antiga social-democracia, na antiga centro-esquerda, é a noção de distributismo. A ideia aqui é que arrecada-se bastante impostos, você tem uma arrecadação maior de impostos, para que o Estado possa distribuir parte da arrecadação de impostos entre os mais pobres para igualar ou tentar igualar a sociedade. A ideia nasce entre cristãos, talvez os dois proponentes desse estado de bem-estar social mais famosos seja Otto von Bismarck, famoso chanceler alemão do século XIX, e depois Winston Churchill, na década de 30, antes de se tornar primeiro-ministro da Inglaterra. A ideia desse distributismo, dessa luta para distribuir a renda de tal forma que se minore as desigualdades sociais, era contra-revolucionária. Bismarck e depois Churchill, ao defenderem o estado de bem-estar social, que é a marca da social-democracia, eles entenderam que essa era uma forma de acabar com toda a possibilidade de revolução, na medida que o Estado age positivamente para minorar as desigualdades entre as pessoas. Posto dessa forma, eu diria que a centro-esquerda, em tese, seria uma opção legítima de voto. Eu costumo brincar, algumas pessoas leem o meu livro Contra a Idolatria do Estado e ficam com muita raiva de mim, e me rotulam, caricaturizam, etc., mas eu costumo brincar que há espaço para a centro-esquerda no meu coração. Muitos daqueles que atacaram com mais força o comunismo, e muitos daqueles que vincularam comunismo e nazismo como gêmeos, como estados-espelho, eram sociais-democratas do passado, que, agora presta atenção, que também entendiam que o cristianismo pode guiar os debates públicos. Qual é o problema da social-democracia hoje? Que, aderindo à nova esquerda, ela acaba assumindo bandeiras como a defesa do aborto, liberalização de drogas, uma visão leniente quanto à violência, uma visão ideologizada da educação, que torna difícil o voto do cristão na atual centro-esquerda. Então, talvez uma das grandes tragédias, e eu mencionei isso de passagem na palestra de semana passada, é que nós não somos dignamente representados no debate partidário.
Dos 35 partidos que nós temos no país, um apenas se identifica como direita, e mesmo assim com visões libertárias também no campo ético, no campo social. Ok. O que eu quero fazer hoje, então, é desenvolver o meu último ponto da semana passada. As noções de fé e política oriundas da Reforma Protestante do século XVI, calcadas na Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento, elas podem guiar a gente aqui e agora. Eu queria propor uma pergunta para vocês. Na medida que a temperatura sobe em nosso debate político, chavões e xingamentos eles começam a voar. E um dos xingamentos prediletos de esquerdistas, principalmente de gente ligada à extrema esquerda, é que qualquer pessoa que não adere aos seus primados, não vota em seus partidos, é fascista. Obviamente, você tem um problema conceitual, o que é fascismo, e algumas vezes a palavra, ou melhor, na maior parte das vezes a palavra é tratada como sinônimo de nazista, o que acaba relativizando o nazismo, mas se tornou um xingamento comum. Você não vota no PT, você não vota em partido de esquerda, então você é reacionário, você é fascista. Ok, minha pergunta, aliás, a questão que eu quero colocar diante de vocês é o seguinte: na medida que eu desenvolvo a noção que eu chamo aí de reformada da relação entre a fé e a política, eu quero que você, mesmo que não seja um expert em fascismo italiano e em autoritarismo europeu, eu quero que você se pergunte, será que isso é fascismo mesmo? Será que essa noção é fascista? Será que é uma noção que valoriza a república, a divisão de poderes, a liberdade de expressão, a liberdade de disseminar ideias, pode ser de fato rotulada como fascista? Quem são, então, os fascistas de verdade? Ok, algumas questões para nós recapitularmos aí, e vai pensando nisso. Será que aqueles que defendem os pontos que nós vamos elencar hoje e domingo que vem podem ser honestamente rotulados como fascistas? Ok, para recapitular então, a visão reformada da sociedade não se centraliza nem no indivíduo, nem no Estado. Lembra, esses são os dois principais enquadramentos do jogo político. A direita focando a liberdade individual, o indivíduo como centro da sociedade, a esquerda destacando o Estado como transcendente, como aquele ponto norteador, a estrutura mais importante da sociedade. Então, a gente não tem como rotular a posição oriunda da reforma, que é bíblica, como de direita ou de esquerda. Ela está acima desse debate, apesar dela instruir-nos no meio do debate também. Mas o que a posição bíblica e reformada defende é a chamada soberania das esferas, nas quais muitas e diferentes instituições funcionam igualmente debaixo da soberania do reinado divino. O que a visão reformada nos oferece, isso é um desafio para nós brasileiros que pensamos sempre em termos hierárquicos, é um entendimento não hierárquico da sociedade. David Koizes resume isso em 3 pontos que nós tratamos rapidamente semana passada. Primeiro ponto, para a visão reformada, a soberania derradeira pertence somente a Deus. Toda soberania terrena é subsidiária ou dependente da soberania de Deus. Terceiro ponto, e aqui é o desafio para nós brasileiros, não há nenhum foco último ou penúltimo de soberania nesse mundo, do qual todas as demais soberanias sejam derivadas. Em outras palavras, na cabeça do cristão, a sociedade não se organiza da seguinte forma: Deus, Estado e as demais organizações ou esferas. Não, para o cristão, e aí você avança um pouquinho para a gente, a visão do cristão de sociedade se organiza de forma diferente. Deus, o soberano, o Criador, sobre tudo e sobre todos, e todas as demais esferas no mesmo nível, em igualdade. Okay? Nem mesmo Estado está acima da família, nem mesmo Estado está acima da igreja ou até de relações trabalhistas. Antes, Deus, ele criou cada uma dessas esferas e ele guia, ele dá ordens na Sagrada Escritura, guiando ou organizando cada uma dessas esferas. Ainda a gente mantém o quadro aí um pouquinho, pode manter, mas um outro ponto importante da tradição reformada é o seguinte: cada uma dessas esferas não é remissível. Nós somos redimidos, para usar a linguagem bíblica. Nós somos redimidos pelo sangue de Cristo. Nós somos transformados pelo sangue de Cristo. Essas esferas não são remissíveis, mas essas esferas podem ser restauradas e transformadas na medida que nós temos cristãos servindo em cada uma dessas esferas para a glória do Deus Altíssimo. Um outro ponto importante aí é o papel do Estado dentro dessas esferas.
Se ele está no mesmo pé de igualdade que as demais esferas, qual é o papel, então, do Estado? O papel do Estado, basicamente, é um papel de mediação entre as demais esferas. Quando elas entram em conflito, o Estado entra para mediar um conflito entre as esferas. Ou quando o mais forte quer abusar do mais fraco, o Estado entra como mediador dessas esferas. Então, mais uma vez aí, a gente precisa fixar bem o ponto aqui. Para nós, Deus não é o Senhor apenas de nossa salvação. Eu fiquei muito contente, o Tiago também, acho que até postou lá no grupo da igreja, quando nós lemos alguns testemunhos de vocês sobre como vocês agora percebem a graça como libertadora, a graça como renovadora da vida de vocês. Só que essa graça que é dada soberanamente aos piores pecadores, lembra que Deus soberanamente comanda toda a criação. Ele não abandonou a criação, ele não abandonou a sua criação criada originalmente boa, mas mesmo manchada pelo pecado, ou fraturada pelo pecado, Deus continua comandando, interagindo com a criação e nos usando como seus servos para transformar, para restaurar essa criação. O ponto que comanda toda essa noção de ordem social vem de Abraham Kuyper, uma famosa frase dele, proferida num sermão. Ele diz: na extensão total da vida humana, não há nenhum centímetro quadrado acerca do qual Cristo, que é o único soberano, não declare isto é meu, ou isso me pertence. O cristão, ousadamente, ele, debaixo do comando do Senhor, do único absoluto da criação, ele lembra que esse Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, ele, por meio do seu Filho, comanda toda a criação. Toda ela. Em outras palavras, nós vamos encontrar na Sagrada Escritura direção para a família, para a organização da família. Nós já lemos as páginas de abertura da Bíblia e depois em Cantares, que Deus cria homem e mulher para que eles constituam família, para que eles criem filhos e filhas para a glória de Deus. Nós encontramos direção na Sagrada Escritura para a nossa educação, para o nosso crescimento em espírito, em verdade, em graça, na presença de Deus e dos homens. Nós encontramos direção na Bíblia para a arte, nós vemos a arte sendo valorizada na Sagrada Escritura, e é sempre bom lembrar, a arte não prega, a boa arte nos entretém, nos enleva, por assim dizer. Nós encontramos direção na Escritura para a igreja, e quando nós deixamos essa direção, a igreja corre o risco de virar uma ONG piedosa, mas deixou de ser igreja. Nós encontramos na Escritura regras para trabalho. Aí do patrão que não dá o pagamento diário para o seu empregado. Ai do empregado que não age no seu trabalho como para a glória de Deus, mesmo quando o seu patrão é mau, quando o seu patrão não é muito bacana. A Bíblia também nos dirige nessa área. Em outras palavras, também na área do Estado, também na área da reflexão política, Deus dá direção para a gente. Eu queria, então, desenvolver 4 pontos agora de manhã, basicamente um resumo do capítulo 6 do meu livro. Aqueles que quiserem mais informações podem ir direto a ele, mas eu queria desenvolver com vocês o que eu chamo de teses sobre a relação do cristão com a política. E o primeiro ponto, e talvez o mais importante, que é o fundamento de todos os outros que nós vamos ver hoje, domingo que vem, é que a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, faz uma distinção entre a igreja e o Estado. Você tem em mente aquele quadro, mas lembra, igreja e Estado são distintos para Deus. Deus os ordena como esferas distintas. E a gente tem que lembrar que, no final, Deus é o único absoluto e toda autoridade humana é dependente da autoridade do comando de Deus, seja na igreja, seja no Estado. Então, pensando nesse primeiro ponto aqui, a gente tem que destacar que as tarefas da igreja e do Estado são de 2 tipos e são distintas e não podem ser confundidas. Esse talvez seja o grande problema da Idade Média, na medida que se entendeu que a igreja estava acima do Estado e a igreja organizava ou determinava os rumos do Estado, e com aquela noção de cristandade, isso acaba gerando a Reforma Protestante, na medida que não há uma separação clara entre a igreja e o Estado. Essa é uma conquista que vem da Reforma Protestante do século XVI, sobretudo do ramo que nasce em Genebra com João Calvino, em Zurique com Ulrich Zwinglio. Há uma separação, a Escritura ensina-nos uma separação entre a igreja e o Estado, e essas 2 esferas não podem ser misturadas, não podem ser confundidas.
A gente vai aprender na Escritura, por exemplo, em Romanos 13, 1 a 7 e 1 de Pedro 2, 13 a 17, que Deus institui o governo civil para o nosso bem, a fim de refrear o mal e promover boas virtudes. Um ponto que a gente não tem como ler o texto bíblico aqui por causa de tempo, mas você pode voltar ele com calma em casa, mas um ponto que é importante para nós aqui é que Paulo vai dizer em Romanos 13 que Deus instituiu e a autoridade humana procede de Deus. E aí aqui é um problema para aqueles que têm visões minimalistas do Estado ou têm o entendimento que o Estado tem que ser dissolvido nessa era. Primeiro, isso é uma impossibilidade, posto é uma utopia, mas, do outro lado, Deus estabeleceu o Estado, isso também nas páginas do Novo Testamento, tendo um alvo positivo. Em Romanos 13, versos 4 e 6, Paulo vai falar de 3 vezes que essa autoridade ordenada por Deus é nosso ministro. E, infelizmente, a gente, por não ter acesso ao texto original, não ter o domínio do texto original, a gente passa batido pela palavra ministro e perde a beleza do ponto. Deus estabelece a autoridade, Deus ordena essa autoridade, Ele nos dá essa autoridade como diácono e como leiturgos. Ele nos dá essa autoridade para ser o nosso servo e o nosso servo público. Esse é o significado da palavra leiturgos, que é citada 2 vezes em Romanos 13. Em outras palavras, Paulo está escrevendo para a igreja reunida na capital do Império Romano, mas ele não sacraliza as estruturas imperiais romanas. Ele não vai dizer que Deus ordenou o imperador, ou os cônsules, ou o senado, como autoridade de Deus. Não, ele usa uma palavra genérica, Deus ordena a autoridade, só que ele ordena a autoridade para o quê? Para promover o bem, para servir o que faz o bem, em primeiro lugar. Paulo lembra, então, que a autoridade é serva. Lembra, há pouco eu estava dizendo que um dos pontos do entendimento reformado da relação do cristão com o Estado é que ele oferece para nós uma visão não hierárquica da sociedade. O que a Bíblia ensina para a gente não é que a autoridade está acima da gente. A Bíblia ensina que a autoridade está debaixo da gente. Ela é servo daqueles que são servos de Deus. Ela é ordenada para servir o que faz o bem e para promover boas virtudes. E depois, ela é espada para punir o que faz o mal, para punir o facínora. Romanos 13 tem sido muito abusado, algumas vezes, inclusive, mal empregado, por exemplo, em épocas de governo militar, por exemplo, ou em épocas de ditadura, Romanos 13 foi mal empregado para, por exemplo, justificar a nossa passividade, a passividade de nossos pais diante de um governo de exceção, mas, nota, Romanos 13 não se presta esse tipo de exercício. Primeiro, Romanos 13 destaca que o único absoluto é Deus. Segundo, que toda autoridade é derivada desse único absoluto que é Deus. Terceiro, toda autoridade ela é dada para promover o bem e para servir aquele que faz o bem. Quarto, a autoridade é dada para punir o mal. Essa é a autoridade legítima. Ou, em outras palavras, quando a autoridade deixa de servir aqueles que fazem o bem, quando a autoridade deixa de promover uma boa causa, quando a autoridade deixa de punir o facínora, ela deixou de ser autoridade legítima, ela não é mais autoridade ordenada por Deus. E a gente paga imposto por quê? Porque essa autoridade, ela premia o que faz o bem, ela promove o bem e ela pune o mal, e aí a gente reconhece que ela é ordenada por Deus e por isso a gente paga imposto. Quando Paulo fala, versos 6 e 7, que a gente deve pagar imposto e tributo, até mesmo ali não é absoluto, é subordinado ao tipo de autoridade que é pintada por Paulo em Romanos 13. 1 de Pedro, capítulo 2, o mesmo ponto. O apóstolo vai dizer que Deus ele envia reis e autoridades para punir o mal e promover o bem. Quando o apóstolo Pedro usa a palavra rei naquele contexto, ele tem em mente o rei ideal do Antigo Testamento, que era como Davi, aquele grande homem de Deus, que era segundo o próprio coração de Deus. Então, quando nós pensamos a distinção entre igreja e Estado, e que toda autoridade procede de Deus, a gente lembra que Deus ordenou o governo civil para o nosso benefício, para refrear o mal e promover o bem. E esse é o governo que é legítimo de fato, esse é aquele governo que a gente reconhece que procede de Deus. Então, mais uma vez, deve haver distinção entre aquilo que é governado pela igreja e aquilo que está sob a autoridade
do governo civil. A referência ali, as famosas palavras de Jesus: dai a César o que é de César, deem a Deus o que é de Deus. Deus ordena o Estado. Deus ordena o Estado para servir aqueles que fazem o bem. Deus ordena o Estado para promover o bem. Deus ordena o Estado como força policial, como aquela esfera que detém o monopólio da violência, para punir os facínoras. Esse é todo o limite e é todo o alcance do Estado, segundo a palavra sagrada. Então, a gente deve reconhecer a existência do Estado como um dom e como uma ordem divina. Nós não podemos abraçar anarquismo aqui, não podemos abraçar uma visão de mundo anarquista. Não, fora os governantes, abaixo o Estado, vamos acabar com tudo isso, vamos formar nossas aldeotas aqui, nossas comunidades separadas aqui. Não, isso em termos bíblicos não tem como justificar esse tipo de postura. Ela é utópica, tão utópica, e essas são visões aí conectadas com a extrema-direita, tão utópicas quanto as noções de extrema-esquerda, onde o Estado ele alcança uma autoridade tamanha que ele passa a ideologicamente controlar toda a sociedade. Mas, positivamente falando, Deus ordena o Estado para ser servo dos que fazem o bem, Deus ordena o Estado para promover o bem, Deus ordena o Estado para punir os maus, e esse é o Estado para o qual a gente paga tributos e impostos. A gente o vê como um dom divino, como a ordem do próprio Deus. Do outro lado, pensando nesse ponto aí da distinção entre igreja e Estado, e de que toda autoridade procede de Deus, Deus é aquele que detém a autoridade absoluta no final, a gente lembra que aqueles que assumem cargos públicos devem reconhecer que sua autoridade é delegada e derivada, logo temporária. Esse é um ponto que a gente aprende em Romanos 13. A autoridade, ela é serva. A autoridade, ela é relativa. Na linguagem anglo-saxã, quando alguém deixa um cargo público, ele é promovido a cidadão. Para a nossa cultura, aquele que está num cargo público, ele tem autoridade sobre os cidadãos. Ele está acima dos cidadãos. Volta e meia, a gente toma carteirada desses que se acham investidos de uma autoridade que é ilegítima. Mas, pensando em termos bíblicos, aquele que assume um cargo público, e nós precisamos de servidores públicos de verdade, aqueles que estão agindo ou servindo a Deus na esfera pública, no Estado, eles devem se ver como tendo autoridade derivada, uma autoridade relativa, eles têm que se ver como servos do restante da sociedade. Ao deixar aquele cargo, eles são promovidos a cidadãos, antes eles eram servos desses cidadãos, pagadores de impostos e tributos. Em outras palavras, o servidor público ele entende que o governo é estabelecido por Deus e é mediado pelo povo. Deus usa o povo para que governantes sejam eleitos. Essa noção não é nova. O grande desafio da gente é tentar reler o Antigo Testamento. Recentemente foi lançado um livro, coisa de 2 ou 3 semanas atrás, chamado A República de Israel, um estudo do século XIX, muito, muito interessante. O autor, um pastor congregacional americano do século XIX, ele tenta mostrar que todas as noções de república que nós devemos valorizar, que estão no cerne de uma visão reformada da política, já estão calcadas no Antigo Testamento. Você lembra que quando o grande rei Davi toma Jebus, ele já havia sido ungido como rei por Samuel, ele precisa do apoio das outras 10 tribos para ser reconhecido como rei de Israel. O rei que Deus intenta para Israel não é um rei como as outras nações. O rei das outras nações era o quê? Rei, sacerdote e profeta. Eles não só tinham um comando militar da sua nação, como os reis filisteus, mas eles também eram intercessores e mediadores das deidades pagãs para o povo, e eles falavam em nome da deidade ou das deidades para o povo. Agora, em Israel, o rei é somente o rei. O que acontece com o grande rei Uzias, um dos maiores reis de Judá? Quando ele quer sacrificar a Deus no templo como sacerdote, Deus envia lepra para aquele grande rei. E ele era um rei como Davi. Por que Deus tira a bênção de Saul e manda um espírito mau se apossar de Saul? Porque 2 vezes Saul desobedece a ordem de exterminar os amalequitas e 2 vezes Saul arrogantemente tenta ser sacerdote no lugar de Samuel. Por isso que Samuel vai dizer para ele, agora lhe é retirado o reino vai ser dado a outro.
Esse é o ponto. Na Sagrada Escritura, nós já temos essa delimitação de poderes, e Deus se serve do povo para que governantes sejam colocados em posição de autoridade. Mais uma vez, essas autoridades que têm um poder delegado e derivado são eleitos para servir o povo e devem desempenhar suas tarefas com senso de dever, pois sabem que responderão perante uma autoridade maior. Meu último ponto é que a igreja influencia o debate político quando ela é fiel ao seu chamado, quando ela é igreja. E quando nós pregamos de fato o evangelho, a palavra de Deus, os governantes, as autoridades começam a temer, porque eles sabem que eles estão numa posição que é relativa, a sua autoridade é derivada da autoridade maior, que é o próprio Deus, e eles vão dar conta de todos os seus atos e todas as suas palavras para Deus. A gente fica rindo das mentiras que a gente vê nos debates, né? Algumas aparentemente inocentes, outras nem tanto, mas até mesmo dessas palavras, esses que pleiteiam cargos públicos terão que dar conta, porque a autoridade que eles pleiteiam, o cargo que eles pleiteiam é relativo, e sua autoridade é derivada do rei maior, que é, ou melhor, o único rei, que é o próprio Deus. Segundo ponto, se de um lado nós afirmamos, ou devemos afirmar, a distinção entre igreja e Estado, e devemos também lembrar que toda autoridade na igreja e no Estado procedem de Deus, nós também rejeitamos os conceitos de soberania absoluta do Estado ou do povo. Essas noções são construções, sobretudo do século XVIII e XIX. As noções aí de soberania absoluta do Estado nasceram na Alemanha, sobretudo aí século XVIII para século XIX. As noções de democracia direta e de soberania absoluta do povo nascem na França, sobretudo na Revolução Francesa, mas nota que ambas as noções não têm a Deus como referência final. Então, o cristão rejeita ambas. Ele sabe que brincar com esses dois conceitos é literalmente começar a entrar na seara do diabo. E ambas não terminaram bem. Revolução Francesa, tão decantada no Ocidente, liberdade, fraternidade e igualdade, a que preço? Em 3 anos, na Praça da Concórdia, em Paris, 40 mil pessoas foram executadas. Inclusive, todos os líderes da Revolução Francesa foram executados. Marat, Robespierre, Danton, todos eles executados, ou, no caso de Marat, assassinado dentro da banheira. Esse é o resultado de uma noção de soberania absoluta do povo sem Deus como referência. Eu toquei nisso de passagem semana passada. Lembro que o lema da Revolução Francesa era nem Deus, nem mestre. Eles provaram do que eles faziam propaganda. Para a fé cristã, então, o poder reside em Deus em Cristo, que é o Senhor de todo poder e autoridade. Efésios capítulo 1, 21, 22, Paulo vai até adiante. Deus não é Senhor apenas dos poderes desse mundo. O Deus, por meio de Cristo, comanda inclusive principados e potestades. Até mesmo demônios estão debaixo do comando do único Cristo, o Cristo que nós amamos e servimos. E Apocalipse, um livro profundamente político, cheio de implicações políticas, ele começa e termina com 2 declarações surpreendentes, que nosso Salvador, Jesus Cristo, é o soberano dos reis da terra, e ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Essa última passagem, essa última citação vem de Apocalipse 19, verso 16, é uma imagem lindíssima, poderosa, que no dia do Senhor, naquele dia de acerto de contas, o nosso Salvador, Jesus Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ao 3º dia, de verdade, ressuscitando entre os mortos, ele vai vir cavalgando para vencer. Todos aqueles que morreram vão vir marchando com ele. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Diante dele, todos os exércitos do adversário estão perfilados. Eles não conseguirão ficar de pé quando Cristo cavalgar no meio deles. Eles serão totalmente esmagados e destruídos. Por que, então, nós rejeitamos esses 2 conceitos de soberania absoluta do Estado e do povo? Porque, para nós, a Sagrada Escritura, só Cristo é o soberano Senhor, só Cristo é o Rei dos Reis, só Ele é o Senhor dentre todos os senhores. Nesse sentido, então, somente Deus detém o poder absoluto. Só Ele é o único absoluto. Tudo mais é relativo. Ele permanece, tudo mais é passageiro, transitório, temporário. Deus é eterno e imortal, Deus habita na luz inacessível. Ele é aquele que comanda toda a criação para o cristão. Deus é o grande rei, o Senhor de todas as esferas da sociedade. E mais, é Deus quem estabelece o certo por meio
da sua lei. Algumas pessoas hoje, principalmente de esquerda, dizem: Cristo não é nem de esquerda nem de direita. Ok, de um aspecto, essa afirmação está correta, mas ela está profundamente errada quando esses mesmos adeptos da esquerda querem dizer que Cristo não tem uma única palavra a respeito dos grandes debates sociais que nós temos na atualidade. Na verdade, e um versículo que nós faríamos muito bem em gravar, e eu vou citar ele várias vezes aqui a partir da semana que vem, é Isaías capítulo 33, verso 22, você tem aí no quadro, e o texto importantíssimo para o debate político no século XVI e para nós hoje, vai dizer o seguinte: Isaías 33, verso 22, a minha Bíblia, página 1033. Olha o que o texto diz: porque o Senhor é nosso rei, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso rei, Ele nos salvará. Nota que os três poderes já estão divididos aí, mas só Deus pode ter os três poderes juntos. Só Deus é rei, só Deus é juiz, sobretudo para nós aqui, só Deus é o legislador. Se Deus é o único rei de fato, se Deus é o único criador, se Deus comanda céus e terra, então Deus estabelece na sua palavra padrões de ética que todos nós somos chamados a nos submeter. Nós temos os 10 mandamentos como uma referência, nós temos também as bem-aventuranças dadas pela boca de Jesus como referência. Nós não somos entregues a relativismo. O mundo virou uma bagunça, uma cacofonia. Ontem no jornal, o principal jornal que passa no Brasil, celebrava-se uma amostra de arte no Rio de Janeiro celebrando causas LGBT. Ok, para nós cristãos, há uma palavra bíblica para definir o que é arte. Arte, na Sagrada Escritura, tem originalidade, tem integridade, tem beleza. A arte não prega. A arte, quando se torna veículo para uma ideologia, deixou de ser arte, se torna um mero panfleto. Tem mais valor, ou tem tanto valor como um pedaço de papel. Deixou de ser arte. E é uma arte transitória. É bonitinho agora, para aqueles ideologizados ou politizados, daqui a 5 anos ninguém nem lembra mais daquele quadro. Agora você pensa em Rembrandt, pensa em Van Gogh, pensa em Vermeer, tantos outros, eles eram cristãos, só que fizeram arte, e arte que permanece até hoje. Por quê? Porque a visão deles de arte era guiada por princípios bíblicos. Deus, seu ser mais belo que há. Há gradações de beleza na criação. Então, nós precisamos refletir o melhor da criação em nossa arte. A arte não tem intento de pregar. A arte não tem intento de comunicar uma mensagem. Se a arte gera na gente um uau, então ela cumpriu seu objetivo. Deus é o Senhor e Deus nos dá direção em todo o campo, também na esfera pública, também na esfera política. Ele nos dá comandos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás. Por implicação, a propriedade privada é protegida aqui. O Estado não tem o direito de tomar a propriedade privada de um para distribuir para outro, porque isso é furto, isso é roubo, isso é proibido na Sagrada Escritura. Deus, o Senhor, comanda-nos por meio da sua lei. E a sua lei não é pesada para o cristão. O cristão agora, transformado pelo Espírito Santo, ele tem prazer em se conformar a esses mandamentos dados pelo próprio Deus. E mais, ele vai ser persuasivo para chamar o grande e o pequeno, o rico e o pobre, homens e mulheres, a se colocarem debaixo desses mandamentos divinos. Mais uma vez, porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso rei, Ele, não o Estado, Ele, Deus, Yahvé, é que nos salvará. Um outro ponto importante, derivado desse segundo ponto, a rejeição de Estado e indivíduo, ou de pessoas como absolutos para o jogo democrático, é que Deus é a fonte final da lei e da autoridade. Então, quando se presta fidelidade ou a lealdade ao Estado, aquele que faz assim está prestando idolatria. E a Bíblia lembra que a gente só presta culto a Deus, nunca ao Estado. Para nós o Estado não é redentivo, para nós o Estado não é salvador. É Deus que salva, como nós lemos agora, é Deus que nos redime. Portanto, a gente presta culto somente a Deus. Eu coloco aí no quadro Daniel capítulo 3, versos 1 a 30, é um texto belíssimo, muito bem conhecido da Sagrada Escritura, e a gente não pode perder o ponto. Sadraque, Mesaque e Abednego são ordenados a se ajoelhar e prestar culto a uma estátua gigante de Nabucodonosor. E aqueles homens sozinhos, eles ficam de pé e não se ajoelham diante de uma noção de Estado que é religiosa e redentiva.
Se Deus é o único Senhor e se Deus nos dá a sua lei e guia-nos em todos os quadrantes da sociedade por meio da sua lei, nós prestamos culto somente a Deus e não ao Estado. Nós respeitamos o Estado como autoridade derivada do comando do próprio Deus, do comando do próprio rei. Mas nós não prestamos culto e vassalagem ao Estado. Aqui nós precisamos aprender de Sadraque, Mesaque e Abednego. Na mesma medida, então, que Deus nos dá a sua lei, seu comando, porque Ele é o único rei, o único soberano da criação e do universo, Ele também faz com que todas as pessoas, inclusive os governantes, se coloquem debaixo dessa mesma lei. Nesse ponto aqui, os reformadores do século XVII, principalmente um presbiteriano chamado Samuel Rutherford, que eu gosto muito dele, ele escreveu um livro intitulado Lex Rex, em latim, A Lei é o Rei. Os governantes não estão fora do alcance dessa lei. Quando governantes tentam ficar fora do alcance dessa lei divina, eles se tornam ditadores, se tornam autoritários ou, pior, totalitários. Para a Sagrada Escritura, Deus dá a sua lei como grande rei do universo e Ele dá a sua lei para todos, governantes e governados, servos e autoridades. Todos estão debaixo dessa lei. O impeachment, a derrubada de um governo iníquo ou ilegítimo, tem respaldo bíblico também. Quando um governante começa a agir à margem dos justos princípios de uma Constituição, ele tem que ser chamado à responsabilidade e até mesmo removido do seu cargo, porque ele se acha acima da lei. Nós temos que honrar, então, um governante que honra a Constituição ou honra aqueles princípios justos da Constituição que são derivados da lei maior, que é a própria palavra de Deus. Então, num aspecto muito importante, governantes e governados, eles também estão debaixo da lei divina. E todos são chamados a obedecer à lei divina. Então, a fé cristã honra as autoridades, embora negue ao Estado o direito de... pulei aqui. Então, nós honramos as autoridades na medida que elas se adequam à lei maior de Deus, na medida que elas se colocam debaixo da lei divina. Então, numa nação, não há ninguém que esteja acima da lei. A lei do Sinai, que nós devemos valorizar, os 10 mandamentos, elas funcionavam como a constituição do povo de Israel no Antigo Testamento. Depois você pode dar uma olhada em Deuteronômio 17, versos 18 a 20. O povo de Deus está numa das margens do Jordão, antes de entrar na terra da promessa, antes de entrar em Canaã, que vai se tornar Israel mais adiante. E, então, toda a lei dada no Sinai 48 anos antes, agora é recapitulada por Moisés, antes dele se dirigir ao Monte Nebo e ser levado por Deus. Então, um ponto importante é que vai ser dito em Deuteronômio que o rei tem que ter diante de si a lei, como a Constituição, ao qual governantes e governados estão obrigados, e o rei deve agir sempre de acordo com essa lei. Qual era o papel do profeta no Antigo Testamento? O papel do profeta no Antigo Testamento era exigir, não é aconselhar, mas exigir que rei, príncipes, sacerdotes, todo o povo se coloque debaixo da lei dada no Sinai. As bênçãos e maldições que são elencadas pelos grandes profetas do Antigo Testamento têm a lei do Sinai como referência. Até mesmo o rei, ele está debaixo da lei dada no Sinai. Aqui nós temos, mais uma vez, a fonte de todo o debate de Constituição que começa a nascer no século XVI e século XVII no Ocidente. Há uma lei maior. E uma nação é nação na medida que governantes e governados pactuam essa lei maior. E essa lei que governa o Estado, ela é mais justa na medida que ela mais se adequa aos mandamentos divinos presentes na Sagrada Escritura. Calvino vai dizer: o Senhor, portanto, é o Rei dos Reis, e a Ele devemos ouvir acima de todos, tão logo abra a sua boca. De forma secundária, devemos estar sujeitos aos homens que têm preeminência sobre nós, mas somente sob a autoridade de Deus. Se as autoridades ordenarem algo contra o mandamento de Deus, devemos desconsiderá-lo completamente, seja quem for o mandante. Essas são as últimas palavras de Calvino nas Institutas. Calvino não elabora uma teoria da resistência ao Estado, mas, do outro lado, você já ouve os ecos do que outros reformadores do século XVI e XVII vão trabalhar. O Estado é ordenado por Deus, o Estado é dado por Deus para nós como um dom, esse Estado é legítimo na medida que ele serve aqueles que fazem o bem, esse Estado é legítimo na medida que ele patrocina o bem, esse Estado é legítimo na medida que ele pune aquele que faz o mal.
por isso a gente paga imposto e tributo. Se o Estado pratica essas três, ou cumpre essas três ordens ou mandatos, aí você tem um Estado que é de fato ordenado por Deus. Mas à medida que esse Estado começa a ser arbitrário, nós temos então o direito de resistir ao Estado. Terceiro ponto, Deus delega, e aqui é a ênfase, Deus delega a autoridade aos governantes. Ao ocupar um cargo de autoridade, nenhum homem, nenhum ser humano, nenhuma mulher que assuma um cargo público tem poder sobre o outro. A autoridade que essa pessoa recebe de Deus por meio do voto, por meio do povo, da participação popular, ela não é intrínseca, mas ela é delegada por Deus. Logo, essa autoridade ela é relativa, ela pode ser suspensa. Esse é um ponto que a gente precisa enfatizar, principalmente no nosso meio, que tem uma matriz ibérica, toda calcada em hierarquia e na espera de um Messias redentor, de um novo Messias que venha nos redimir, nos salvar. Isso está presente no nosso DNA, basicamente desde os nossos pais portugueses, desde o século XIV. Todo o poder pertence a Deus. A autoridade que homens e mulheres desempenham nesse lado da existência, principalmente no Estado, não é uma autoridade intrínseca. Nós não cremos em sangue, pessoas de sangue azul. Nós não cremos num tipo de hierarquia da nobreza. Não, nós entendemos que a autoridade que homens e mulheres desempenham no Estado, ela é dada por Deus, logo ela é transitória, ela pode ser revogada. Então, mais uma vez, o governo é governo legítimo quando e na medida que esse governo é servo de Deus. Por isso, a gente tem que tomar muito cuidado com pastores que podem vir a dizer, olha, fulano assumiu a presidência da República, o Beltrano agora é governador, agora a vontade de Deus foi feita. Foi da vontade de Deus que tal governante assumisse tal cargo. Volta e meia a gente escuta isso de pastores, até mesmo de pensadores cristãos, até mesmo de teólogos. Mas a gente não pode identificar o cargo com a ordem divina ou com a vontade divina. Aquele que desempenha a sua função, desempenha segundo a vontade de Deus, se ele, mais uma vez, serve àqueles que fazem o bem, promove o bem e pune o mal, esse aí é o governo que é de acordo com a vontade de Deus. A fé cristã, então, honra as autoridades, embora negue ao Estado também avançar em outras áreas que não são de sua competência. Por exemplo, quando o Estado começa a avançar em áreas como a doutrina da igreja, a organização da igreja, o culto da igreja e a ética da igreja, então nós passamos a desobedecer ao Estado e isso é sancionado por Deus. Em outras palavras, os cristãos, quando o Estado avança ou exorbita a sua esfera, quando o Estado avança sobre áreas que não lhe são de direito, não estão subordinadas a ele, então o cristão é chamado a resistir ao Estado pelos meios corretos e legítimos. Isso também é parte da vontade de Deus. Um estudioso dessas questões, um nórdico chamado Errol Hopfeld, ele vai dizer o seguinte num livro dele: no momento em que os magistrados vão além dos limites de sua autoridade, tornam-se semelhantes aos ladrões, usurpadores e violadores. E ele escreve isso agora, na segunda parte do século XX, após as experiências terríveis de nacionalsocialismo e comunismo. Quando, então, a autoridade ela deixa ou ela vai além da sua competência e começa a avançar para controlar outras esferas, família, no caso aqui igreja, arte, etc. e tal, então o crente é chamado a protestar e esse protesto é legítimo. A gente tem vários exemplos na Bíblia, você tem eles aí no quadro, vou só citá-los de passagem. Por exemplo, Êxodo, capítulo 1, versos 17 a 21, o nome de duas parteiras, Sifiá e Puá, são celebradas na Escritura porque elas desobedeceram Faraó, e Deus foi bom com elas, porque elas desobedeceram ordens ditatoriais, ordens iníquas dadas pelo Faraó. Em Daniel capítulo 3, verso 18, já mencionado, nós temos Sadraque, Mesaque e Abednego se recusando a prestar culto à grande estátua. Em Daniel capítulo 6, verso 20, nós vemos Daniel desobedecendo o rei Dario e ele orando e pagando um preço pela oração. Em Esther capítulo 4, 16, que nós já tratamos tempos atrás, nós temos Esther, estimulada por Mardoqueu, pronta para violar a etiqueta do palácio real
para confrontar Assuero, para tentar salvar o povo eleito, o povo judeu. E em Mateus capítulo 2, 8 a 12, nós temos os magos do Oriente desobedecendo Herodes, e com isso salvando a vida de Jesus Cristo. Em Atos capítulo 4, versos 18 a 20, e depois 5, 29, nós temos 2 vezes os apóstolos desobedecendo o Sinédrio, que era o corpo governante dos judeus na Judéia. E eu poderia citar também, que eu não coloquei no quadro, 1 de Pedro capítulo 12, versos 1 a 24, quando o povo de Deus, sancionado pelo próprio Deus, primeiro faz um protesto, se ajuntam para protestar, e protestar por quê? Pela alta carga de impostos imposta sobre o povo de Israel por Roboão. E nós vemos Deus abençoando aquela manifestação e Deus levantando Jeroboão para dividir a nação, na medida que Roboão não quis abaixar a carga tributária. E não há uma palavra de condenação contra aquela manifestação, muito ao contrário. Deus usa aquela manifestação para fazer a sua obra. Então, num ponto, a resistência ao Estado que faça mau uso da sua autoridade, que lhe foi delegada, deve ser entendida como desobediência civil. Isso é uma área em que os cristãos são chamados também a se posicionar. Nós não devemos nos omitir diante dos debates que ocorrem em nossa nação. Se somos cidadãos desse país, nós também somos chamados a estarmos presentes nos debates e até mesmo agindo ativamente nos debates, como aconteceu na época de Roboão e Jeroboão, nos levantando em protesto contra ações autoritárias ou a falta de ação, ou a inanição das autoridades diante daquilo que a Constituição ordena que eles devem fazer pela gente. A desobediência civil, então, é um mecanismo legítimo, desde que exercido dentro dos limites cabíveis e que tem direito todo cidadão, e de forma específica todo cristão, quando em confronto com o Estado que requer o equivalente à adoração. A base bíblica aí, Apocalipse 13, 1 a 18. Nós falamos rapidamente de Apocalipse 13, 1 a 7. 1 de Pedro, capítulo 2, 13 a 17, o apóstolo também norteia as relações do cristão com a autoridade e com o rei, mas a gente muitas vezes esquece Apocalipse 13. A igreja, na época de Apocalipse, está sendo perseguida. O imperador se chama Domiciano. Ele é o primeiro imperador romano a exigir culto em vida, a exigir ser chamado filho de Deus, a exigir total lealdade dos seus súditos, e ele passou a perseguir o cristianismo, porque ele viu o cristianismo como uma fé rival que minaria sua própria autoridade. Como é que Apocalipse retrata esse imperador iníquo, como uma besta que surge do mar, com várias cabeças, tentando controlar toda a sociedade? E Apocalipse exige a nossa imaginação, e o que a gente precisa lembrar é que nós precisamos visualizar esse bicho horrível que sai do mar, porque o que o Apocalipse está fazendo é caricaturizando e ridicularizando essa pretensão louca de uma autoridade iníqua de ser cultuado e adorado como se fosse Deus. E aí a gente é chamado a resistir ao Estado. Quando os cristãos dos primeiros séculos, eles negavam queimar incenso a César e morriam por conta disso, eram crucificados, empalados e queimados por conta disso, eles já estavam ativamente resistindo a um governante mau. Mas a gente tem outros exemplos. Os nossos pais puritanos, de onde vêm presbiterianos, congregacionais e batistas, eles resistiram a um rei mau, Carlos I. Carlos I tentou governar sem o parlamento, o mesmo que um presidente governasse sem Constituição. Ele aumentou a carga tributária do reino. O parlamento, cheio de evangélicos e cristãos, entendeu que eles tinham a sanção agora, a legitimidade para agir contra o rei. E eles constituíram um exército, e Oliver Cromwell talvez o general mais famoso da época. Ele inventou um novo exército, onde pessoas eram promovidas não por causa do seu sangue azul, mas por causa de competência e coragem, e eles venceram o rei. Mas eles não queriam acabar com a monarquia. Eles não queriam eliminar o rei. Eles prenderam o rei e começaram a debater o que vamos fazer com o rei agora. Reinstaura o rei? O que faz com o rei? Até que o serviço secreto do parlamento descobriu cartas desse rei, que naquela época deveria proteger a fé evangélica no reino. Esse rei ele estava conspirando com o seu parente, o rei da França, para que a França católica invadisse o reino da Inglaterra, reempossasse esse rei, e esse rei prometia, então, ao rei da França, que ele baniria o protestantismo da Inglaterra e agora tornaria o catolicismo a fé oficial do reino.
Quando essas cartas foram descobertas, não havia mais como proteger o rei. Pela primeira vez na Europa, pela primeira vez na história do Ocidente, um rei foi executado pelo crime de lesa pátria, para horror de toda a Europa. Para a Europa, ter sangue azul era coisa boa. Ter sangue azul colocava esse acima do restante da sociedade. A monarquia era vista como tendo mais importância do que a nova burguesia, do que os camponeses, os pobres, os militares. O que os puritanos começaram a ensinar aqui? Não, a lei é o rei. O rei está debaixo da lei. Quando o rei age com dolo contra o seu reino, ele tem que ser julgado e, se condenado, ele tem que pagar o preço último, e ele assim pagou, ele foi decapitado diante dos seus súditos ali em Londres. A Revolução Inglesa, a Revolução Americana, que não é revolução, é rebelião americana, ela tem sua origem na fé cristã. Por que começa-se a rebelião americana? Porque 13 colônias querem romper o jugo que eles tinham da Inglaterra. Porque, como se dizia, sem representação não há taxação. Se não havia representantes nas câmaras inglesas, não havia por que pagar imposto. E assim começa a rebelião americana. Alguns homens em Boston se fantasiam de índio, invadem os navios da coroa, da marinha inglesa, e jogam no mar todos os produtos que estavam sendo levados para a metrópole, que serão impostos. E aí começa o grande tiro que muda o mundo. Na Segunda Guerra Mundial, agora indo para um caso mais extremo, os evangélicos e católicos tentaram remover Hitler do poder em 38, 39, não conseguiram. Hitler começa a guerra em 39, em setembro de 39, e o mundo é jogado literalmente no inferno, talvez o maior massacre de seres humanos em toda a história. Alguns cristãos chegaram ao limite do desespero. E Bonhoeffer resume a situação da seguinte forma: se você está dentro de um ônibus e você vê que o motorista é mau e ele quer fazer mal àquelas pessoas que estão dentro do ônibus e fora do ônibus, qual a nossa obrigação como cristãos? É nos levantar e, mesmo usando violência, remover aquela pessoa que está dirigindo o ônibus e tomar o lugar dele e frear o ônibus. Então, para escândalo de alguns cristãos, luteranos, reformados e até católicos, eles se reuniram, todos eles militares, alguns servidores civis, e gestaram um plano para remover Hitler por meio de assassinato, o que a gente chama em linguagem bíblica de tiranicídio. E, infelizmente, a ação não deu certo, e Hitler permaneceu vivo, a chamada Operação Valkyrie, em 20 de julho de 1944, e entre as grandes tragédias da Segunda Guerra Mundial, mais pessoas morreram entre 20 de julho de 44 e 1º de maio de 45 do que todos os anos anteriores da Segunda Guerra Mundial. Mas ainda que a ação desses homens tenha dado em nada, quem anda pela Alemanha hoje vai esbarrar com praças e parques e ruas e escolas com o nome desses homens: Dietrich Bonhoeffer, Martin Niemöller, Klaus von Stauffenberg, Henning von Treschkow, entre outros heróis que se tornaram heróis da Alemanha. O lema aqui para o cristão, então, em casos assim, é: a rebelião contra os tiranos é obediência a Deus. E esse foi o lema da rebelião americana no século XVIII. Quarto e último ponto para nós encerrarmos: nenhuma ideologia é absoluta e não pode ser confundida com o evangelho. Eu só vou tocar os pontos aqui por causa do horário, mas a declaração de Barmen, escrita em 1936, quando Hitler queria controlar a igreja, queria tornar a igreja um departamento do Estado, ajuda a gente aqui. A declaração diz o seguinte: rejeitamos a falsa doutrina de que à igreja seria permitido substituir a forma de sua mensagem e organização a seu bel prazer ou de acordo com as respectivas convicções ideológicas e políticas reinantes. O risco aqui, gente, é o seguinte: nós não podemos confundir ideologias e visões políticas com a mensagem cristã. Sempre que uma ideologia política, uma visão política é rotulada como cristã ou como reino de Deus, a mensagem cristã é distorcida ou até mesmo perdida. Esse é um risco para conservadores, ao enfatizar somente uma agenda ética. Aqui na igreja nós somos contra aborto, contra casamento gay, nós somos contra a distribuição de renda, protegemos propriedade. Esse é o único discurso da igreja. Mas também, do outro lado, quando cristãos começam a tornar a igreja uma mera ONG piedosa e começam a colocar a igreja a serviço da ideologia e promovendo causas ligadas à esquerda dentro da igreja, a mensagem cristã acaba se perdendo. Em outras palavras, o que a declaração de Barmen quer lembrar para a gente é que Deus governa a igreja, o Estado não tem ingerência nenhuma sobre
a igreja, sobre a mensagem da igreja, sobre a forma da igreja e sobre a organização da igreja. O Estado e a igreja são esferas que Deus criou de forma imediata e são iguais perante Deus. Então, num aspecto muito sério, de um lado, a gente não deve permitir que a mensagem cristã seja misturada com as visões e noções políticas que nós temos no nosso meio. É dever de vocês, então, vigiar o púlpito aqui da igreja. De um lado, é dever meu, de Tiago, de outros, tentar pregar a Escritura da forma mais fiel possível. Mas, do outro lado, é dever de vocês exortar-nos se nós começamos a fazer campanha para uma ideologia ou para uma visão política a partir do púlpito da igreja. Como é que a igreja, então, se posiciona diante do embate político? Quando a igreja se mantém fiel à sua mensagem básica, ela, então, se torna a vigilante do Estado. A mensagem cristã não é trocada pela mensagem política, nem pode ser trocada pela mensagem política. A igreja é a comunidade da palavra, comunidade do batismo, da santa ceia e da disciplina. Ponto. A igreja não é chamada para ser uma ONG piedosa. Semana que vem eu vou desenvolver esse ponto. Mas nós não somos chamados para termos uma escola ligada à Trindade. Nós não somos chamados a ter uma ONG social ligada à Trindade, uma ONG de advogados ligados à Trindade. De um lado, vocês podem se arregimentar e criar essas organizações voluntárias, mas todo o papel da igreja é ser fiel na pregação da pura palavra de Deus, ser fiel na administração correta da ceia, do batismo, da ceia e da disciplina. Quando a igreja faz isso, ela exerce vigilância sobre o Estado. Mais do que isso, quando a igreja persevera no seu chamado básico, ela passa de fato a ser sal e luz do mundo, e ela passa agora a determinar como o mundo deve se portar, qual é o padrão de julgamento do bem, do belo, do que é certo, do que é verdadeiro para o mundo. Quando a igreja abandona a sua reforma interna para tentar reformar o mundo, a igreja se perde. E aqui a gente tem que notar, alguns de vocês devem ter vindo de igrejas assim, onde você era regimentado para servir na igreja como um tipo de ONG. Se você trouxer a sua memória, você não era pastoreado, você não era cuidado, você era usado. Aí você trabalhava naquela igreja, a distribuição de bens e produtos para os mais pobres, você era regimentado para trabalhar com algum tipo de grupo de pressão nas câmaras de decisão, aí uma hora você cansava, você não era cuidado, você era simplesmente descartado, outra pessoa entrava no seu lugar. Porque não é da natureza da igreja agir dessa forma. Igreja é igreja. As ONGs, as OCIPs, organizações voluntárias, elas têm o seu valor, mas essas duas instâncias não podem ser confundidas. Então, quando a igreja fica firme no seu chamado, você vai ter impacto também na sociedade. Em outras palavras, o ponto para nós aqui é que o evangelho é o único absoluto. Essas mensagens políticas, esses debates políticos que nós temos no nosso meio, essas tensões que nós vivenciamos agora, todas elas vão passar. Todas elas são transitórias. O que vai permanecer é Deus como Rei e a sua sagrada mensagem de que Ele enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Seu Filho foi sepultado entre os mortos. No terceiro dia, gloriosamente, por obra do Espírito, Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nós somos agora justificados somente pela fé. Esse é o grande absoluto. Essa mensagem não é a dobradiça da porta, ela é a porta inteira. Ela é que dá sentido para toda a criação, para a nossa vida, inclusive. E quando nós perseveramos essa mensagem, boas coisas nós começamos a ver ao nosso redor. Transformações começamos a ver ao nosso redor. E aqui eu encerro. O que as visões de esquerda querem nos ensinar é que as grandes mudanças vêm de cima. É o Estado transcendente que vai reorganizar a sociedade e vai igualar as pessoas. Qual o resultado disso? 120 milhões de mortos no século XX. Do outro lado, o que o cristianismo lembra é que debaixo da fraqueza há uma mensagem que pode reorganizar o mundo. Não só reorganizar o mundo, mas satisfazer aqueles anseios mais profundos que todo ser humano tem. E que algumas vezes, por falha da nossa pregação, eles buscam satisfazer no Estado ou na luta política. Mas só Deus, por meio de Cristo, pode satisfazê-los. Conclusão. Se fosse colocado diante de nós aqui Cristo e Barrabás, quem nós escolheríamos? O Luiz Felipe Pondé, num evento que eu participei com ele, fez essa mesma
pergunta para uma igreja com quase 700 pessoas dentro daquele templo. E, ousadamente, ele disse que a maior parte daquelas pessoas escolheriam naquela altura Barrabás. Por quê? Porque nós fomos viciados com a noção de que o Estado é redentor, que a política é salvadora. Mas para nós, cristãos, nós que cremos na Bíblia como palavra de Deus inspirada, dada a nós sabemos que o Estado que faz o bem, que promove o bem, que apoia aquele que faz o bem, que pune o mal, ele é um dom divino. Mas a salvação só vem por meio de Jesus Cristo. É só Ele que nos salva, só Ele que nos dá satisfação plena no próprio Deus, só Ele que nos dá alegria perene, e só Ele que nos transforma de tal forma que a gente pode impactar positivamente, de baixo para cima, da fraqueza, o mundo que nós vivemos. Eu queria terminar lendo um parágrafo de Stephen Perks, e aí nós oramos e eu dou a bênção para a gente se despedir. Ele diz o seguinte, num livrinho dele: hoje, a maioria das pessoas de nossa sociedade, entre as quais os cristãos, busca no Estado a maior parte daquilo que uma sociedade cristã deve ser buscado em Deus, incluindo-se segurança, saúde, prosperidade, paz e etc. Estas coisas, como mostra a Bíblia, presta atenção, são bênçãos de Deus para um povo obediente. Mas como nação, não mais as buscamos em Deus. Em vez disso, nós as buscamos no Estado Todo-Poderoso, entendendo que é o Estado moderno que nos abençoa com tudo isso em sua generosidade. Entende-se que o Estado existe para providenciar para a sociedade todas as bênçãos que devemos buscar em Deus. Se isso não for idolatria, é difícil definir o que seja. Transformamos o Estado em religião, em ídolo, e aí está um problema, sobretudo para aqueles cristãos, entre os quais o socialismo, tanto como ideologia quanto como modo de vida, é muito forte. Em vez da liberdade de viver a vida sob o comando de Deus a seu serviço, praticando as virtudes cristãs, temos o Estado humanista e secular, que a tudo controla, gerenciando a vida em nosso lugar, de acordo com sua própria ideologia religiosa. É inegável, porém, que esse Estado não consegue oferecer a justiça nos moldes da visão de mundo cristã. Em suma, o Estado secular moderno tornou-se igualmente um Deus, um ídolo ao qual as pessoas se voltam. Ao obedecermos a Deus, ao nos colocarmos debaixo dos seus comandos, nós somos os mais livres dos homens, as mais livres das mulheres. Vamos orar. Senhor, no meio da turbulência em que nós vivemos, no meio da luta política em que estamos inseridos, com o aumento da violência, da desumanização, Deus, nos ajuda. Ó Senhor, abre nossos olhos para o tanto que a Tua palavra tem a nos ensinar também sobre isso. Deus, não há uma área de nossa vida que o Senhor não nos deixa sem direção. O Senhor, como um Pai todo-poderoso, mas também todo bom, quer nos guiar. Tu nos dá comandos maravilhosos, Tu nos dá ordens santas. Ó Deus, ajuda-nos a aprender delas, ajuda-nos a sermos guiados por elas. Sobretudo, ó Deus, por meio do nosso compromisso com Tua palavra sagrada, ajuda-nos, ó Deus, nesse tempo a fazermos diferença. Senhor, esse é o nosso tempo. Ajuda-nos como igreja e como cristãos a fazermos diferença nesse país. Ajuda-nos, ó Deus, mesmo no meio da tribulação e do sofrimento, a sermos de fato sal e luz. Ajuda-nos, ó Deus, com nossa vida, com nossa fala, com nosso pensamento, apontarmos outras direções civilizatórias, uma direção que premie, que destaque as virtudes, o bem, o belo, o elevado em nosso tempo, a partir da Tua palavra sagrada. Deus, no meio dessa confusão, pessoas perdidas sem direção, ajuda-nos, ó Deus, a nos postarmos como atalaias de verdade, como homens e mulheres fiéis ao Teu comando e à Tua lei, homens e mulheres obedientes à Tua lei, totalmente devotos à Tua lei, e chamando outros homens e outras mulheres para se colocarem debaixo da Tua lei, de tal forma que a gente possa dizer que nossa nação é bem-aventurada, porque ela teme o Senhor, teme o Teu santo nome. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, com todo o povo de Deus aqui em São José dos Campos, no Brasil, em toda a face da terra. Amém.